Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, eu sou cirurgião dentista e o que eu quero falar com vocês hoje é sobre uma sensação de algo preso na garganta. Tem muita gente que fica aflito com essa sensação, né? Então tomou um comprimido, comeu alguma coisa e essa sensação que tem algo preso na garganta persiste. Então tem gente que fica forçando o escarro, né? Tem gente também que chega a induzir um vômito, mas a sensação não passa. O que é que seria, gente, essa sensação de algo preso na garganta? Eu vou explicar para vocês os principais motivos e o que pode ser feito para aliviar, tá certo? Mas antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal para que você não perca mais nenhum conteúdo a partir de hoje. Só tem conteúdo interessante, gente. Tenho certeza que você vai gostar se você se inscrever. E curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante, interessante, que mais pessoas têm que saber sobre esse assunto, que é um assunto que aflige muita gente, né? Então esse vídeo tem o intuito de ajudar essas pessoas que passam por essa sensação. Eu falo com propriedade porque eu também já passei, mas o meu conhecimento sobre o assunto me ajudou a entender o que é que estava acontecendo no momento, tá certo? Então, gente, agora vamos às informações. Pois bem, gente, quando a gente faz nossas refeições, né, a gente precisa engolir, né? Então, existem etapas do processo de deglutição. Então, antes a gente tem que triturar os alimentos. Nossos dentes são como ferramentas. Então, por exemplo, os dentes incisivos são espécies de facas, né? Já os dentes posteriores são espécies de trituradores. É ideal que a gente mastigue em torno de 20 vezes antes de engolir, para a gente triturar muito bem nossos alimentos e facilitar nossa digestão e também prevenir engasgos. Após, gente, essa trituração do alimento, a gente tem um mecanismo de deglutição. Para engolir, o que é que vai acontecer, né? Há um processo, né, que tem alguns músculos que vão elevar um osso que a gente tem aqui, que chama de ocioide. É o que a gente chama de pomo de Adão, né? Muita gente chama. Então, ao elevar, você aproxima, né, a entrada da boca do esôfago e previne com que esse alimento seja aspirado, né, para as vias aéreas. Porque aqui, como vocês podem ver aqui, na frente da nossa garganta vai ter a traqueia, que vai levar para os pulmões, onde a gente faz a respiração e as trocas gasosas. E a parte de trás da nossa garganta vai ter o esôfago, que é o tubo que vai levar o alimento que a gente mastigou e engoliu para o nosso estômago, que fica mais ou menos aqui nessa região, tá certo? Então, quando a gente vai engolir, a traqueia é fechada para que a gente não transfira esses alimentos para os pulmões, que pode ser grave, tá certo? Então, normalmente, quando acontecem os engasgos, é quando a gente pode ter fragmentos de alimentos ou de líquidos que podem querer ir para os pulmões. Então, a gente tem o quê? O mecanismo de engasgo, as tosses repentinas, para que aquele ar, né, que vai sendo jogado nas tosses, ele tire aquele alimento das nossas vias aéreas, né? E qual seria, gente, um sinal de engasgo? Primeiramente, as tosses, né? As tosses, porque é um mecanismo fisiológico e espontâneo nosso. Então, se a gente se engasgou, a gente vai começar a tossir bastante. Outra questão é um sinal que a gente pode ver de hipóxia. Então, o paciente não consegue falar, porque para falar ele precisa emitir ar vindo dos pulmões. Ele não consegue respirar, então ele pode ficar com hipóxia, né, que a gente chama, com um aspecto mais arroxeado por conta dessa dificuldade do ar em transitar pela traqueia, que é um lugar onde normalmente o alimento vai quando o paciente se engasga, tá certo? Existem algumas manobras para desengasgo, que eu vou deixar aqui a sugestão para vocês, né? Algumas manobras que vocês podem aprender, já estão nesse vídeo, é interessante entender sobre o engasgo, né? Para a gente poder diferenciar essa sensação de algo preso na garganta, tá certo? Pois bem, gente, essa sensação de algo preso na garganta, ela é diferente do engasgo. Eu quis enfatizar o que é que aconteceria no engasgo para vocês entenderem, para a gente poder diferenciar o que é essa sensação de algo preso na garganta, né? Nós temos alguns músculos que ajudam o alimento a descer, né? Principalmente músculos que a gente chama constrictores da faringe. Tem músculos maiores e menores que são constrictores da faringe, além de outros músculos do pescoço, né, que ajudam a amassar o bolo alimentar e fazer espécie de movimentos peristálticos, né? Que é, digamos, aqui amassou, aqui está largado, depois aqui amassou, aqui está largado. Que são movimentos que vão empurrar o alimento, ou são movimentos que vão empurrar o alimento para o esôfago e para o estômago, tá certo? E esse músculo, gente, constrictor da faringe, ele faz parte desse movimento, tá certo? Ele contrai para que o alimento passe pela essa região da faringe e vá para o esôfago. E o que é que teria de relação desse músculo com a sensação de algo preso na garganta? Pois bem, gente, algumas situações, principalmente quando a pessoa está com essa sensação de algo preso na garganta, é quando ela está sobre momentos de forte emoção. Por exemplo, estresse e ansiedade. Então, normalmente, essa sensação de algo preso na garganta pode ter relação com ansiedade, tá certo?
Então tem reflexos de picarro, né? Frequentes para tentar tirar algo preso da garganta. Pode ter tosses, como eu já falei para vocês, tentando tirar algo, induzir um vômito, ou induzir um escarro achando que tem algo preso. E esse músculo constrictor, gente, ele pode contrair involuntariamente em algumas situações. A gente pode chamar de espasmos musculares, né? Você já percebeu que tem pessoas que quando estão ansiosas, ou não dormem bem, ou sobre efeitos estimulantes, como cafeína, energética, elas podem ter a pálpebra tremenda, né? Então ali tem uma hiperatividade muscular na região desse músculo elevador da pálpebra superior. Existem outras situações que a gente pode ter espasmos, por exemplo, em pernas, em outras áreas do nosso corpo, e isso pode acontecer também na faringe, né? O músculo constrictor da faringe pode sofrer um espasmo e a pessoa pensar que tem algo preso na garganta. E o que é que causaria esse espasmo? Principalmente estresse e ansiedade. O que é que acontece quando a gente está sob efeito de estresse e ansiedade? A gente tem liberação de dois hormônios neurotransmissores, que é cortisol e adrenalina. Então, quando a gente está sobre ansiedade, o nosso sistema nervoso autônomo, né, que é o simpático, ele é ativado, que é um sistema nervoso que é ativado em situações de luta ou fuga. Então, ilustrando, é como se você tivesse com um leão na sua frente. Aí você tem que pensar, vou lutar ou eu vou correr? Então, acontecem algumas alterações no seu corpo induzidas por esse sistema nervoso autônomo. Por exemplo, existe uma vasoconstricção. Os vasos sanguíneos se contraem quando esse sistema nervoso autônomo está ativado, né? Existe outra também, inibição do sistema gastrointestinal, por exemplo. Então você para de fazer digestões, você para de salivar, sua pupila, né, dilata para você enxergar longas distâncias, para entrar mais luminosidade, você conseguir enxergar, entre outros, coração dispara, né? Aumenta a frequência respiratória, tudo isso para que você tenha mais suprimento de nutrientes e oxigênio para as áreas que são necessárias para você correr ou lutar, que são principalmente músculos, né? Essa vasoconstricção, gente, periférica, né, dos vasos sanguíneos, pode diminuir o aporte de nutrientes em região periférica. Por que que há uma vasoconstricção? Então há uma vasoconstricção em regiões periféricas, como por exemplo, pés, pode ter na boca também, porque esse sistema nervoso autônomo ele vai querer privilegiar algumas áreas nobres, como por exemplo, cérebro, né, e sistema gastrointestinal, cardíaco, respiratório. Então ele vai privilegiar essa área para captar glicose no fígado, para você respirar melhor, para levar oxigênio para todo o seu corpo, que são áreas nobres, né? E nas áreas periféricas ele pode contrair os vasos sanguíneos para que chegue menos sangue nas áreas periféricas, privilegiando essas áreas. Quando chega menos sangue nas áreas periféricas, os músculos podem sofrer espasmos, porque eles ficam tentando, né, captar o mínimo de sangue que pode ter, sobretudo esse músculo que a gente chama constrictor da faringe. Então ele pode sofrer um espasmo, ele pode apertar, ou também pode ter a ação do ácido lático, né, que é o que forma espécies de câimbras, né, por conta da diminuição do suporte de oxigênio, né, aí a produção de ácido lático para prover, né, essas questões de fontes energéticas para que o seu músculo precise para contrair. Então esse músculo constrictor da faringe ele pode sofrer espasmos e contrações involuntárias por conta desses dois hormônios, né, cortisol e adrenalina, e o cortisol potencializa a vasoconstricção da adrenalina. Então é comum esse músculo ficar contraído e a pessoa sentir que tem algo preso na garganta. Então vamos raciocinar, né, gente? Você não está tendo reflexos de tosse, você não está com falta de ar, né? Existem situações que quando o paciente está com essa crise de algo preso na garganta, ele pode achar também que está com falta de ar, porque é uma sensação que acontece nos pacientes com ansiedade, porque aumenta a frequência respiratória, cardíaca e diminui a sensibilidade dos nervos olfatórios. Então o paciente não sente muito o ar que ele está respirando, e isso gera uma sensação de falta de ar, tá certo? Então você tem que racionalizar. O que é que você comeu, que você engoliu, por que não teve reflexo de tosse? Se não teve reflexo de tosse é porque não teve engasgo. Se não tem diminuição do ar respirado, se você não está com falta de ar propriamente dita, sinais de hipóxia, entre outras coisas, conseguindo falar, é porque não há, digamos, restrição da passagem de ar. Então você tem que racionalizar essas questões, né? E o que é que pode ser feito, gente, após você entender que essa sensação de algo preso na garganta é uma constricção muscular ou algum espasmo muscular, principalmente dos músculos constrictores da faringe, o que é que pode ser feito para você aliviar esses sintomas a longo prazo? A gente pensa em um neurotransmissor. A dopamina. Dopamina é um neurotransmissor da concentração, dos prazeres sexuais, da felicidade, do bem-estar, da recompensa. E essa dopamina pode estar em baixa em pacientes que têm sintomas ansiosos e deprimidos, né? Ansiosos e depressivos. E além dessas funções, gente, a dopamina tem uma função também inibitória.
Ou seja, a dopamina, ela vai inibir outro neurotransmissor, que é a acetilcolina. E o que é que a acetilcolina faz, gente? A acetilcolina contrai os músculos, manda mensagens na junção que a gente chama de neuromuscular, para que esse músculo contraia, realizando os movimentos necessários. Então, quando você tem baixa de dopamina, você tem aumento da acetilcolina. Então, você tem mais contrações musculares involuntárias. Então, isso explicaria, por exemplo, bruxismo e apertamento, porque você tem mais contração. E também uma constricção da faringe, que também está relacionada com essa, toda essa dinâmica do sistema que a gente chama estomatognático. Então, o que é que pode ser feito a partir de então? Melhorar seu sono, melhorar a qualidade do sono. O sono é fundamental para que a gente equilibre neurotransmissores, né? Para que a gente controle a ansiedade, compulsões alimentares, entre outras coisas. Então, quando for dormir, gente, seu quarto tem que estar completamente escuro, literalmente no breu, porque a escuridão estimula a melatonina, que é o hormônio do sono, tá certo? Outra questão, evitar estímulos luminosos, como por exemplo, luz de telas, né? Televisão, celular, computador. A luz azul, gente, tem um comprimento de onda que bloqueia a produção da melatonina. Então existem filtros em celular, em computador, que você deixa o filtro amarelo. A tela do seu celular fica amarela, você bloqueia a luz azul. Sendo assim, você não inibe a produção da melatonina, tá certo? Alguns alimentos podem ajudar na produção da melatonina, como por exemplo, banana, castanhas, que são alimentos ricos em triptofano, que são percussores da serotonina e da melatonina, que ajudam a regular seu sono, tá certo? Na questão da dopamina, gente, você pode consumir alimentos ricos em fenilalanina e tirosina. Então, esses, digamos, aminoácidos, eles estão em proteínas, como por exemplo ovo, leite, e eles podem ajudar o paciente a sintetizar a dopamina. Equilibrando a dopamina, você também inibe a acetilcolina, como eu já expliquei para vocês. E outra coisa que você pode fazer para aumentar sua dopamina é yoga, pilates, exercícios de musculação, exposição ao sol. Então, a vitamina D também ajuda na regulação dos neurotransmissores, participa de mais de 280 funções nossas, né? Estar bem hidratado, tentar gerenciar seu estresse, gente. Fazer meditação, certo? Exercícios físicos. Os exercícios físicos são importantes para a produção de óxido nítrico. O óxido nítrico dilata os vasos sanguíneos, então você consegue inibir, digamos, essa vasoconstricção, né? Que foi produzida por neurotransmissores de ansiedade, de estresse, entre outras coisas. Então, basicamente, tudo isso vai passar por um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, né? Mudança de hábitos e você entender o que é que está acontecendo com você naquele momento, para que aquilo não fique uma retroalimentação do estresse. Então você está com sensação de algo preso na garganta, acha que aquilo é uma ameaça e sua frequência cardíaca aumenta e sua frequência respiratória aumenta e aquilo ali é um processo progressivo, tá certo? Então espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, gente, a esclarecer mais ou menos o que é que está acontecendo. Busquem ajuda sempre que necessário, porque tem muitas situações que, por mais besta que pareçam para outras pessoas, afetam muito a qualidade de vida de quem passa por isso, tá certo? Espero que tenha ajudado vocês. Se gostou desse vídeo, gente, curte para que ele chegue para mais pessoas. Se inscreve no meu canal para que você não perca mais nenhum conteúdo a partir de hoje, tá certo? Eu também estou em outras redes sociais, como TikTok, Instagram e o Facebook também, mas o YouTube é minha preferida. E para quem precisa de consultas presenciais, eu estou aqui em Recife, capital de Pernambuco, ou por teleconsulta, que a gente pode conseguir ajudar os pacientes por vídeo. Tem o contato aqui, que é o WhatsApp da minha auxiliar, tá certo, gente? Até a próxima.